Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julia Dani, esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre botânica, biologia, ciência e um pouquinho de história. No vídeo de hoje eu vou falar sobre plantas aquáticas, que na botânica a gente chama de macrófitas aquáticas. Então essas plantas, elas vivem, é um grupo de plantas que vivem em associação com ambientes aquáticos. Tá? Então elas possuem diversas classificações, elas podem ser classificadas de acordo com o meio de vida delas. Algumas são submersas e só emitem a flor para fora da água, outras são fixas nas bordas perilacunares dos corpos hídricos, ou seja, elas ficam fixas na borda, né, desses ambientes, e as folhas ficam para cima da água, né, ou o caule, as flores, enfim. Outras ficam flutuando livremente ali pelo corpo hídrico, né, formando grandes comunidades, como é o exemplo do aguapé, que é do gênero Eichhornia, que é aquela flor roxa bem bonita. Nós temos também as plantas da família Nymphaceae, que a mais famosa eu acredito que seja a Vitória Regia. Nós temos também o lírio d'água, que também é da família das Nymphaceas. E também temos os juncos, as ciperáceas. Enfim, é um grupo bem diverso e bem legal. Então, acho importante, né, antes de começar esse vídeo, distinguir que nós estamos falando de macrófitas aquáticas e não de algas. Algas não são a mesma coisa que macrófitas aquáticas. As algas, elas são indivíduos mais simples, né, menos complexos do que as macrófitas aquáticas. Então, elas não possuem, por exemplo, raiz, caule ou folhas verdadeiros, também não possuem sistema vascular, não produzem sementes. Então, são grupos diferentes. Isso não quer dizer que as macrófitas aquáticas são mais evoluídas que as algas, tá? Na evolução, a gente não fala que um indivíduo é mais evoluído que o outro. Existem seres mais simples e seres mais complexos. Então, todos esses organismos, eles estão adaptados para o meio de vida em que eles vivem e para os fatores que influenciam ali, né, no modelo de vida desses organismos, certo? Então, a gente não fala ser mais evoluído que o outro. Isso está banido da biologia, certo? A evolução não é um processo linear. Então, como eu falei, esses indivíduos que vivem em associação com a água, né, essas macrófitas aquáticas, elas precisam ter várias adaptações próprias a esse ambiente. E isso inclui adaptações bem específicas, né, que são encontradas apenas em algumas espécies, outras de forma geral. Eu vou falar um pouco nesse vídeo de algumas mais gerais, assim, e depois eu posso me aprofundar melhor, né, em algum outro vídeo, certo? As macrófitas aquáticas, elas possuem uma cutícula muito fina. A cutícula, ela é uma estrutura que fica em cima da epiderme da planta, tá? E ela tem como função evitar que a planta perca água para o meio externo, né, para o ar, enfim. Então, se a gente pega, por exemplo, plantas que vivem sob um regime de estiagem muito rígido, como, por exemplo, plantas que vivem em ambientes como desertos, enfim, que tem pouca água disponível, elas têm que evitar ao máximo perder água para o meio. Então, elas possuem uma cutícula mais eficiente, mais grossa. Como não é o caso das macrófitas aquáticas, né, elas têm muita água disponível, então elas têm uma cutícula bem fina, certo? A planta acaba, né, economizando energia nisso, né, ao produzir uma cutícula mais grossa e acaba designando, né, essa energia para outras funções. Tá? Algumas espécies possuem tecidos chamados aerênquimas. Os aerênquimas, eles são, como eu falei, tecidos que possuem câmaras de ar que permitem a flutuação da planta, que é o caso da Eichhornia, por exemplo. Esses aerênquimas, eles podem estar presentes tanto nas raízes, quanto no caule, quanto nas folhas da planta. Então, se a gente fizer um corte nesse tecido, a gente vai ver que ele é bem semelhante a uma esponja. Ele literalmente é vazado, sabe? Ele tem várias câmaras de ar. E aí a gente pode se perguntar que, né, a gente pode imaginar que ele é muito frágil, né? Que a gente aperta e ele vai quebrar. Mas muito pelo contrário, ele continua sendo rígido. E isso só é possível por causa de células extremamente especializadas que são presentes nesses tecidos, que mantêm a rigidez desse tecido, né, para não
digamos assim, que ele sofra injúrias, né, de animais, enfim, e sofra danos nesses tecidos. Então, por mais que ele seja poroso, né, ele ainda assim é bem rígido. Tá? Quando falamos em ambientes aquáticos, isso inclui tanto os ambientes de água doce quanto os ambientes de água salgada. As plantas que vivem nesse tipo de ambiente, elas ficam expostas a níveis muito altos de salinidade, porque a água que vem do mar, né, como todo mundo sabe, a água salgada, ela possui muito sal, e esse sal ele pode acabar interferindo nos processos fisiológicos da planta. Então, essas espécies que vivem nesses tipos de ambientes, elas possuem uma estrutura chamada glândula de sal. Essa glândula de sal, ela é responsável por eliminar o sal do corpo da planta. Então, a planta vai produzir como se fosse um soro, uma solução salina, e aquela glândula, né, enfim, ela vai eliminar essa solução do corpo da planta para que isso, como eu falei, não altere os processos fisiológicos dessas plantas. Também nestes ambientes aquáticos nós encontramos formações vegetais muito interessantes, como por exemplo os manguezais. Os manguezais, como vocês vão poder ver na foto que eu vou colocar em algum lugar por aqui, eles possuem raízes que elas possuem um crescimento horizontal, então elas ficam acima do solo, porque isso proporciona maior contato com o ar ali na raiz. Então essas raízes, na botânica, nós chamamos de pneumatóforos, que são raízes respiratórias. Então ao longo dessas raízes nós podemos encontrar diversos orifícios, que é por onde a planta vai respirar. Esses orifícios, eles são chamados de lenticelas ou pneumatódios, certo? Então essa é uma forma, né, que essas espécies conseguiram evoluir, é uma característica que permite com que a planta consiga respirar nesses tipos de ambientes, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo introdutório sobre plantas aquáticas, que de agora em diante vocês vão chamar de macrófitas aquáticas. Elas possuem diversas adaptações, existem gêneros e famílias, espécies muito particulares que eu pretendo trazer aqui para o canal. E eu espero que vocês gostem desse tipo de assunto, certo? Então deixa o like, se inscreve no canal e até mais!